A Organização Mundial da Saúde já decretou a depressão como o mal do século XXI. Estima-se que 350 milhões de pessoas no mundo todo tenham essa doença e que 19% da população mundial venha a ter essa doença em alguma fase da sua vida. Essa é uma doença tão grave que ela causa mais incapacidade funcional do que as doenças ocupacionais e os acidentes do trabalho. Toda a sociedade sai perdendo com a depressão e não somente aquelas pessoas que possuem essa doença. E não bastasse tudo isso, as organizações psiquiátricas estão detectando um outro mal do século, que é a ansiedade, que apesar de parecer e podemos até confundir a ansiedade com a depressão, são doenças diferentes. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 19 milhões de pessoas já diagnosticadas com a ansiedade. É quase 10% da população, pessoal. Isso é um dado muito alarmante. E ainda tem gente que diz que isso é besteira, que isso é falta de Deus no coração. Mas aqui mesmo no Brasil, nós temos dois casos famosos de cristãos que tiveram essa doença. O primeiro caso é o caso do padre Marcelo Rossi, que depois de uma depressão muito profunda, conseguiu se reerguer depois de muita ajuda dos amigos, dos familiares e ajuda psiquiátrica. E o segundo caso, e até mais emblemático, é o caso do pastor Cláudio, que é muito conhecido por sua alegria e que recentemente confessou que sim, teve uma depressão muito profunda e que só conseguiu sair depois de muita ajuda. Mas pessoal, apesar da depressão e ansiedade serem grandes males do século XXI, lá no século XIX, uma corrente filosófica já vinha nos alertando para a nossa condição existencial aqui nesse mundo. O existencialismo foi muito famoso na segunda metade do século XX e ainda é muito importante para a gente entender a nossa condição atual. Por isso, acompanhe essa aula até o final, porque ela é muito importante. E para você que ainda não é nosso aluno, clica no primeiro link aqui da descrição para você receber um material muito bacana sobre o existencialismo. Para quem já está disponível lá no nosso curso com vários outros materiais. E antes de qualquer coisa, você já sabe, já vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. O existencialismo é um movimento filosófico que começa no século XIX e que tem duas vertentes, o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Mas independentemente da vertente, o existencialismo é um movimento filosófico de reação à cultura iluminista. A cultura iluminista que está baseada na filosofia tradicional, o empirismo, o racionalismo, o positivismo, que tenta entender as leis que regem o mundo, tanto o mundo material quanto o mundo social, para colocar o homem agora como grande protagonista. Um protagonista que vai criar um mundo em que nós teremos paz, progresso e felicidade para todas as pessoas. Só que o existencialismo diz que esse projeto não tem como dar certo. Isso porque nós vivemos em um universo irracional, um universo sem sentido, em que nós estamos diante de um tremendo vazio, um nada. E é nessa relação com esse vazio, com esse nada, que cada indivíduo vai dar sentido próprio à sua existência. Essa é a nossa condição existencial como seres humanos aqui nesse mundo irracional e sem sentido. É por isso que o existencialismo enfatiza tanto a existência individual, a liberdade e o nosso poder de escolha. Somente o indivíduo pode dar sentido à sua própria vida e ele não pode esperar que outra pessoa faça isso por ele. Nós somos, nesse mundo irracional e sem sentido, absolutamente livres. Mesmo que você seja um cristão que acredite em Deus, que Deus criou os céus e a terra, tudo em 7 dias, mas você também tem que acreditar que Ele lhe deu o livre-arbítrio. Então você tem o poder de escolha e são as suas escolhas que vão determinar a sua existência.
E dentre as grandes personalidades que compõem o existencialismo, nós podemos citar aqui as principais. No século XIX, nós temos o Kierkegaard, que é o precursor do movimento, juntamente com o Nietzsche, que dá uma grande contribuição. No século XX, nós temos o Heidegger, que com a sua analítica existencial também dá uma grande contribuição para o movimento. Mas o movimento existencialista, ele fica muito importante na França na segunda metade do século XX, principalmente com Sartre, que foi um dos filósofos mais famosos do século XX. Quando Sartre morreu, pessoal, eu acho que tinha mais gente no velório dele do que no velório da rainha da Inglaterra. O homem era muito, mas muito famoso mesmo. Outra figura importante foi a companheira do Sartre, a Simone de Beauvoir. E finalmente nós temos mais um francês, que é o Albert Camus. E as duas grandes guerras mundiais que nós tivemos no século XX foram fatores importantíssimos para que o existencialismo tivesse uma quantidade gigante de adeptos. Isso porque os existencialistas colocaram as guerras na conta da cultura iluminista. A cultura iluminista, ao nos prometer paz, progresso e felicidade, nos entregaram guerra, miséria e terror. Agora pode ter aí alguém dizendo: ah, professor, mas o Nietzsche não era existencialista, ele é muito maior do que o movimento existencialista, bem como o Heidegger, que nunca se considerou um filósofo existencialista. Pessoal, o próprio Sartre dizia que não sabia o que era o existencialismo quando perguntavam para ele. O existencialismo é um movimento muito grande, muito heterogêneo, mas, no entanto, a gente pode tirar alguns pontos em comum de todos esses filósofos. E aqui eu quero falar principalmente 2 pontos com vocês. E o primeiro ponto é que os existencialistas enxergam a filosofia como um modo de vida. A filosofia, para eles, não pode ser vista apenas como uma atividade puramente teórica, que tem por objetivo teorizar sobre a realidade, tanto natural quanto social. E a filosofia também não pode ser vista como uma atividade altamente especializada, restrita a um pequeno grupo de intelectuais que, por terem uma inteligência avantajada, são dignos de serem chamados de filósofos. A gente não pode enxergar a filosofia como isso. A filosofia é algo que deve ser integrado à vida, porque a vida deve ser vivida filosoficamente. E viver uma vida filosoficamente quer dizer que nós vivemos guiados pelo pensamento crítico e reflexivo. Nós devemos dar o sentido da nossa própria existência. Então, nós temos que ter essa capacidade crítica, essa capacidade reflexiva para saber se aquilo que nós acreditamos é nosso, é genuinamente nosso, ou é alguém que está colocando aquilo na nossa cabeça. Se aquilo pelo qual a gente vive é da gente mesmo, ou se não é alguém que está impondo aquilo para a gente. O indivíduo, como um ser absolutamente livre, que define a sua própria existência, tem que ter esse pensamento crítico e reflexivo e não pode ficar à mercê de teorias e sistemas. Aqui, 2 grandes exemplos nós temos que influenciam os existencialistas. O Sócrates, que apesar de ser um grande filósofo na história da filosofia, um ponto de inflexão, não era um filósofo profissional. O Sócrates não deixa nada escrito, ele não teoriza nada, e uma das grandes lições que a gente aprende com o Sócrates é que a gente tem que questionar tudo, é que a gente tem que refletir o tempo todo sobre as nossas crenças mais íntimas para saber se aquilo é verdadeiro ou não. E também nós temos aqui os estoicos, que menosprezavam, desprezavam mesmo a filosofia como uma atividade teórica. Por isso que eles criaram uma filosofia altamente prática, uma filosofia com princípios que pudessem guiar os seres humanos em todos os aspectos da sua vida. E o segundo ponto que eu queria falar aqui com vocês é sobre a questão da angústia, que nada mais é do que um estado de ansiedade, de tormento, de sofrimento, de inquietude. Para os filósofos existencialistas, nós estamos aqui nesse mundo por conta própria.
E reconhecer essa nossa condição existencial é o que causa todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa ansiedade. Para alguns filósofos existencialistas, essa é uma das formas da nossa existência. No entanto, para outros, ela é a forma de existir dos seres humanos. Por isso que a nossa existência é angustiada, é sofrida. É por isso que nós temos todo esse sentimento de inquietação bem no íntimo do nosso ser. No entanto, o reconhecimento dessa condição existencial é a única possibilidade de nós termos uma vida autêntica. Porque quando a gente reconhece que nós estamos por conta própria, nós reconhecemos também a nossa liberdade. E viver com liberdade é também viver com responsabilidade. O existencialismo não cai em um pessimismo. No entanto, o existencialismo, apesar de parecer algo ruim, ele dá uma saída muito positiva na medida em que diz que, olha, nós estamos aqui por conta própria, então nós estamos livres, absolutamente livres. Agarre essa sua liberdade e desfrute do poder que você tem de dar sentido à sua própria existência. E não esperar que ninguém, nem a família, nem a religião, nem a sociedade, a tradição, ninguém faça isso por você. Bom, pessoal, isso foi um pouco da filosofia existencialista que parece que está bastante atual. Se você quiser entender melhor esses filósofos, bem como toda a história da filosofia, clica no segundo link aqui da descrição e faça a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem sistematizado, bem passo a passo, onde você vai estudar filosofia desde o início até os nossos dias atuais. Nós já temos mais de 5.000 alunos e eu tenho certeza que, assim como eles, você também vai gostar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.